Rafael Dias Belloli, também conhecido como Rafinha, é considerado por muitos como um dos protagonistas dessa nova geração da seleção brasileira. Mas o que pouca gente sabe é que por muito pouco ele estaria fora da Copa do Mundo junto com a seleção italiana. E esse é somente um dos casos que a gente vai comentar nesse vídeo. Nascido no Rio Grande do Sul, Rafinha deixou o Brasil em 2016 para ir jogar no Vitória de Guimarães em Portugal, onde iniciou no futebol profissional e rapidamente se destacou, o que fez ele ser comprado pelo Sport, onde jogou uma temporada e já partiu para o campeonato francês. Então jogou mais uma temporada pelo Rennes e partiu para a Premier League, onde se tornou o grande destaque do Leeds United em 2020. E é aqui que a história começa a ficar boa, porque nessa época o jogador já tinha 23 anos e ainda não havia recebido convocações da seleção brasileira. E a situação se tornava ainda mais complicada, porque o Rafinha tinha direito à cidadania italiana, por conta da ascendência de seu pai. Então a seleção italiana acabou percebendo essa brecha, ainda mais porque o país havia fracassado em se classificar para a Copa do Mundo de 2018 e havia iniciado um processo de renovação na seleção. Então, sob o comando de Roberto Mantini, eles saíram em busca de novos talentos. E vale lembrar que o elenco italiano daquela época já contava com o brasileiro Jorginho. Então eles não perderam tempo e foram com tudo para também convencer o Rafinha a se tornar italiano. E segundo relatos que o próprio jogador revelou anos depois, dirigentes, membros da comissão técnica italiana e até o próprio Jorginho entraram em contato com ele várias vezes. E o Rafinha estava começando a gostar da ideia, já que ele mesmo admitiu que havia decidido jogar aquela Euro 2020 pela Itália. Inclusive, os italianos foram campeões, mas o destino tinha outros planos, porque para representar a Itália ainda faltava a conclusão dos documentos e a emissão do passaporte italiano. E foi justamente isso que impediu o jogador de disputar a Euro, porque o passaporte simplesmente não ficou pronto a tempo. Então, o Rafinha admitiu que é grato todos os dias por isso não ter acontecido, já que pouco tempo depois ele recebeu a tão sonhada convocação para a seleção brasileira, onde estreou muito bem em 2021 e garantiu sua vaga para a Copa do Mundo de 2022. E desde então se tornou uma peça fundamental da seleção brasileira e nunca mais ficou fora das convocações. No fim, restou somente uma grande dúvida: será que se o Rafinha fosse italiano, ele teria conseguido fazer a Itália voltar a jogar uma Copa do Mundo? Deixe sua opinião aí nos comentários. Agora chegou a vez de falar de um jogador francês, mas que nasceu na Inglaterra, cresceu na Inglaterra, jogou nas categorias de base de times ingleses e tem como língua principal o inglês. Eu sei que pode soar um pouco confuso, mas eu tô falando de Michael Olise, um jogador que simplesmente explodiu na última temporada e chega pra disputar a Copa do Mundo como um dos favoritos ao prêmio da Bola de Ouro. Mas assim como o Rafinha, ele também passou por algumas dúvidas na hora de escolher sua seleção, porque como eu acabei de falar, a história de vida do Olise chama bastante atenção, já que além de ter nascido na Inglaterra e jogar pela França, o jogador é filho de pai nigeriano e mãe franco-argelina, o que fez com que ele tivesse a opção de defender 4 seleções diferentes, sendo elas França, Inglaterra, Nigéria e Argélia. E para entender o motivo de ter escolhido justamente a França, temos que voltar lá em 2019, quando ele tinha apenas 17 anos, porque entre todos os países citados, a França foi quem agiu primeiro, convocando o jogador para a seleção sub-18, mantendo ele por ali até 2024, quando Olise disputou os Jogos Olímpicos de Paris e depois recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da França. Mas durante esse período, a Nigéria até tentou convencê-lo a defender o país do seu pai, e a Inglaterra também acompanhou a situação do jogador enquanto ele atuava no Crystal Palace, mas realmente não teve jeito, porque o Olise admitiu em entrevistas que sempre teve uma conexão a mais com a seleção francesa, e por isso jogaria por lá. Mas continuando falando sobre jogadores que poderiam atuar por outras seleções, a Inglaterra acaba se encaixando bastante nesse tema, mas de uma maneira um pouco negativa, já que acabou perdendo alguns craques para outras seleções nos últimos anos, como Jamal Musiala, que apesar de ter nascido na Alemanha, viveu desde os 7 anos na Inglaterra e foi lá que aprendeu a jogar futebol e se desenvolver, tendo passado pela base do Chelsea, sendo considerado uma das grandes promessas do futebol inglês. Aliás, o caso do Musiala é diferente porque ele realmente vestiu a camisa da Inglaterra, tendo jogado por anos nas categorias de base da seleção inglesa e criado amizades com jogadores como Bellingham e Palmer. Porém, agora chega o momento de explicar porque ele defende a Alemanha hoje em dia. Basicamente, em 2019 o Musiala deixou o Chelsea e foi para a base do Bayern de Munique. Então ele estava retornando ao país onde nasceu e viveu os primeiros anos da sua vida. E como já era visto como uma grande promessa, os alemães perceberam que não poderiam perder aquele jogador para a Inglaterra. Então o técnico Joachim Löw, que comandava a seleção alemã, chegou a prometer ao garoto de apenas 17 anos que o levaria para a Eurocopa caso escolhesse a Alemanha. Então, em 2021, Musiala tomou sua decisão, que segundo ele mesmo não foi nada fácil, escolhendo a seleção alemã e se tornando um dos jogadores mais jovens a defender o país em uma Eurocopa. E por ironia do destino, acabou sendo eliminado justamente pela Inglaterra nas oitavas de final.
Continuando em solo inglês, outro jogador que também nasceu por lá foi o Erling Haaland, já que no ano 2000, seu pai morava em Leeds e atuava pelo Leeds United na Premier League. Mas apesar do nascimento na Inglaterra, sua ligação com o país durou bem pouco, porque quando ele tinha apenas 3 anos de idade, seu pai encerrou sua passagem pelo futebol inglês e a família retornou pra Noruega. Foi lá que Erling cresceu, estudou, fez amigos e deu seus primeiros passos no futebol. Ou seja, o Haaland sempre foi criado realmente como norueguês, mas como seu pai havia jogado por anos na Inglaterra e ele havia nascido lá, jogar pela seleção inglesa ainda era uma alternativa, até porque a Noruega não conseguia nem se classificar para as Copas do Mundo. Só que parece que essa alternativa nunca nem passou pela cabeça do Haaland, porque desde cedo ele sempre representou a Noruega nas categorias de base, até que em 2019, aos 19 anos, o jogador estreou pela seleção principal da Noruega e iniciou sua missão mais importante, tentar levar o país de volta a uma Copa do Mundo. E esse talvez seja o ponto mais curioso de toda a história, porque se tivesse escolhido a Inglaterra, Haaland provavelmente faria parte de uma das gerações mais talentosas da história dos ingleses, atuando ao lado de nomes como Bellingham e Harry Kane. Mas ao escolher a Noruega, ele assumiu um desafio bem maior. Afinal, a seleção norueguesa passou décadas longe dos grandes torneios internacionais. Ainda assim, ele nunca demonstrou dúvidas sobre sua decisão. Em diversas ocasiões, até deixou claro o seu orgulho por representar a Noruega. No fim das contas, o país onde ele nasceu perdeu um dos maiores atacantes da geração, mas a Noruega ganhou o jogador que tá trazendo o país de volta ao mapa do futebol. Lamine Yamal. Todo mundo sabe que ele é o futuro do Barcelona, da seleção espanhola e podemos dizer também que é o futuro do futebol no geral. Porém, existe um detalhe que pouca gente sabe sobre ele, porque o Yamal também poderia ter escolhido defender Marrocos, pois o seu pai é marroquino. E mesmo que isso pareça um pouco de exagero, durante a Copa de 2022 em que Marrocos eliminou a seleção espanhola, gravaram um vídeo do Yamal mostrando uma camisa de Marrocos e comemorando a eliminação da Espanha. Claro que ele estava brincando ali com os amigos, mas aquilo gerou uma dúvida na cabeça de muita gente. E segundo relatos, após aquela Copa, dirigentes da seleção marroquina chegaram a se reunir com a família do jogador na tentativa de convencê-lo a vestir a camisa do país, com a esperança de repetir o que aconteceu com Hakimi, que também não nasceu em Marrocos, mas defende essa seleção por outras razões. Porém, claramente não deu certo com Yamal, e não houve outras oportunidades, porque a Espanha não perdeu tempo e colocou o moleque em campo com apenas 16 anos de idade, o que deu bem certo e eles acabaram vencendo a Eurocopa. Mas vamos aproveitar que a gente tá na Espanha para falar também sobre o Dean Howson, que tem uma história bem conturbada quando o assunto é a seleção. Isso porque, apesar de ter nascido na Holanda, ele foi bem cedo morar na Espanha, onde iniciou sua carreira no futebol e passou a defender as categorias de base da seleção holandesa durante a adolescência. Porém, em 2024, após tirar a cidadania espanhola, o jogador recebeu a oportunidade de defender a Espanha, que havia acabado de vencer a Eurocopa com um elenco bem forte. Então Howson acabou deixando a Holanda de lado e mudando de seleção, o que causou uma certa polêmica, ainda mais por toda a sua família ser holandesa e ele ter defendido o país durante a adolescência. Mas o jogador declarou que se sentia mais espanhol do que holandês, até porque havia vivido a maior parte da sua vida na Espanha. E não parou por aí, porque após receber a primeira convocação para a seleção principal espanhola, o destino preparou uma coincidência bizarra pro garoto, porque sua estreia na nova seleção foi justamente contra a seleção antiga, em um jogo entre Espanha e Holanda, o que fez ele ouvir bastante vaias por parte da torcida. Mas só pra encerrar, em 2026 aconteceu mais um capítulo conturbado na vida do Howson, porque apesar de ter aparecido bastante nas convocações espanholas em 2025, o jogador acabou sendo deixado de fora da lista final para a Copa do Mundo, o que acendeu aquela grande dúvida: e se ele tivesse continuado na Holanda, será que estaria na Copa? Mas esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e aproveita para deixar o like aí embaixo porque não custa nada.